Sejam muito bem-vindos ao programa Mesa Redonda, onde sempre trazemos aqui debates, trazemos homens e mulheres de Deus para falar sobre assuntos relevantes no reino de Deus. E hoje eu tenho aqui a satisfação de ter aqui um homem de Deus e um grande teólogo, Rony Coser, evangelista da Casa do Senhor, serve a Deus na Assembleia de Deus, não é isso? Correto. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, Rony. Pastor Pedro, obrigado pelo espaço, uma alegria estar aqui com o senhor e participando desse projeto absolutamente relevante para o reino de Deus, e uma alegria poder aqui conversar sobre assuntos também igualmente relevantes para o reino de Deus. Amém. Eu estou aproveitando aqui a presença do Rony, porque ele veio gravar no outro programa da TV BMS, mas tendo um teólogo desta envergadura aqui na nossa emissora, eu não poderia deixá-lo passar aqui sem ter um momento conosco aqui no programa Mesa Redonda, principalmente para mostrar aqui um pouco também desta obra. Como falamos muito teologia aqui, ele está aqui com esta obra que irá abençoar a tua vida, irá trazer crescimento espiritual, edificação, conhecimento teológico confiável, porque hoje nós temos de tudo na internet, ao mesmo tempo que você tem essa ferramenta como instrumento que facilita o acesso a muitas informações, mas nem todas são confiáveis. Então, é importante você conhecer alguém que teve essa preocupação, alguém que durante muitos anos sempre procurou estar em busca do conhecimento teológico, que tenha uma boa base, que possa ser confiável, e por isso eu aqui lhe apresento o Rony, que é um teólogo preocupado exatamente com esses valores, com esses princípios, alguém que se debruçou horas e horas para fazer esta obra. É uma obra, são anos a fio que ele vem se dedicando e que agora está pronta, saiu aí do forno, e ele já falou sobre ela no outro programa, falando sério, mas talvez você não tenha visto o outro programa. Dê uma palhinha para a gente aí sobre essa obra, Rony, antes de avançarmos aqui no programa. Poxa, pastor, obrigado mais uma vez pelo espaço. Pois bem, pessoal, a enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar, ela está sendo publicada pela editora Reflexão, de São Paulo. Foi a editora que acolheu o projeto. Ela vem em 2 volumes, pode ser adquirida com capa brochura ou capa dura, como é o caso aqui, vocês estão vendo. E ela reúne ao todo, são quase 300 artigos e verbetes sobre temas da teologia, claro, mas também de outras áreas, como pedagogia, filosofia, psicanálise, psicologia, a didática como uma área da pedagogia, dentre outros conteúdos diversos. O volume 1, só para você ter uma ideia, tem 1.005 páginas, o volume 2, 840 páginas aproximadamente. E a enciclopédia, de fato, como o pastor bem mencionou, é resultado de mais de 10 anos de trabalho, de produção textual, de pesquisa séria, de fato, onde eu tive a preocupação justamente de fundamentar, né, todo o trabalho, toda a escrita, afirmações e, por que não dizer, reafirmações, com base em uma bibliografia especializada. Nós até dizíamos ali no outro programa, quero compartilhar aqui também com vocês, são ao todo mais de 500 referências que eu utilizo, são 2.000 notas ao todo, ao longo de toda a obra, e a enciclopédia, conquanto ela seja uma obra que atenda também ao público acadêmico, pesquisadores de teologia e de outras áreas de conhecimento, ela também atende ao obreiro na igreja, ao pastor, ao líder cristão, que precisa de uma ferramenta, pastor Pedro, para preparar o seu sermão. Inclusive, eu disponibilizo nela também mais de 30 esboços de sermões e palestras que eu proferi ao longo dos anos, todos bem fundamentados também, bibliograficamente. A experiência do mestrado, e como eu fiz mestrado em teologia, pastor Pedro, a gente tinha lá também uma disciplina voltada à pregação expositiva. Então isso contribuiu que aprimorou, né, a forma de eu preparar sermões, e isso refletiu também no resultado final que está na enciclopédia. E para finalizar, uma última ferramenta que eu disponibilizei, não poderia deixar de falar também, que é o índice temático para pesquisadores de teologia, onde eu
O índice temático basicamente é um catálogo de indicações de obras por temas. Então, falando isso de modo prático, né? Você quer ler sobre a introdução à Bíblia, então ali eu indico uma série de bibliografias especializadas sobre esse assunto. Ah, você quer ler sobre escatologia, então ali eu coloco. As pessoas, o senhor falou uma coisa interessante, pastor Pedro, as pessoas vão para a internet, você tem lá conteúdo confiável? Tem. Você tem lá conteúdo que não é confiável? Tem. Como é que a pessoa não treinada em teologia identifica isso? Ela não sabe filtrar. Então, você ter uma obra de referência que te indica literatura confiável, referências confiáveis, isso ajuda muito na pesquisa pessoal. Sem dúvida. Então, está aí. A grande oportunidade vai estar na página deste programa. Lá no final, você vai ver as informações para você adquirir essa obra e ser ricamente abençoado. Amém? E eu quero aproveitar, professor Rony, professor de teologia, teólogo de excelência, mestre em teologia, e vou colocá-lo, né, numa saia justa aqui, né? Estamos vendo hoje, amados, na internet, em alguns debates, algumas lives, onde pastores, pregadores, teólogos têm feito algumas associações com os eventos que temos tido nos últimos tempos, com sinais escatológicos. Há um paralelo que está sendo criado e que o leitor que não tem um conhecimento escatológico fica ali meio na dúvida, né? E algumas vezes você vê alguns vídeos, já tocou a trombeta, aí o povo corre ali para assistir e manda para outro, meu Deus, né? Deixa eu arrumar a casa porque o arrebatamento está aí. Então, nós queremos falar um pouco sobre isso, abrir um pouco o seu entendimento, aproveitando a presença aqui. O Rony também leciona na área de escatologia, sim, isso? É uma das minhas um seminário, né? Sim. Durante anos você ministrou esse seminário. Verdade. Então é alguém que tem muita propriedade para falar sobre isso. Ultimamente, a questão da pandemia, né? Nós temos visto aí esse vírus que tem tido mutações, nem saiu aí a vacina direito, né, para combater o vírus, já está havendo mutação. Lá na Inglaterra, descobriu-se uma variante desse vírus 70 vezes, com potencial 70 vezes maior de contaminação do que esse atual. Então, tudo isso tem preocupado e tem levado alguns homens de Deus a fazer esta associação, principalmente ali com os cavaleiros, né, do Apocalipse. Então, é trombeta tocando, é cavaleiro saindo, a coisa está nesse sentido. Isso gera um certo temor no coração de alguns servos de Deus. Então, eu gostaria que você, como professor de escatologia, como um teólogo que se preocupa muito, né, e gasta tempo estudando as escrituras, profecias, com certeza já viu alguns desses vídeos por aí também, e pudesse falar para aqueles que têm nos acompanhado se realmente tem trombeta tocando, já tem cavaleiro saindo por aí, ou na realidade são sinais que estão aí nos preparando de fato para algo maior que está por vir, mas que ainda está por vir. Ok. Com a palavra aí, professor Rony. Obrigado, pastor. Uau, uma pergunta e tanto. E atual, né, muito atual, bem interessante para a gente pensar. Pastor Pedro, eu não quero aqui, né, prezada internauta que nos acompanha, eu não quero aqui parecer ácido na minha colocação, pastor Pedro. Eu acho que, eu diria que em termos majoritários, eu vejo com muita suspeição essa associação, esse tipo de associação. Eu explico por quê. Até antes de eu trazer uma explicação teológica, deixa eu citar aqui Umberto Eco, foi um intelectual italiano muito conhecido, né, muito citado, inclusive,
E o Eco, ele vai dizer, nos anos finais da sua vida, ele faz uma dura crítica à questão das mídias sociais, do uso da internet, como vem se colocando. Ele vai dizer que a internet, o pastor Pedro, ele fala até bem ácida, de fato, a crítica dele. Ele vai dizer que a internet, ela deu voz a ignorantes, a pessoas que não têm condições realmente de estarem fazendo determinadas afirmações, mas as mídias sociais, a internet de um modo geral, acaba sendo espaço para essas pessoas difundirem determinadas informações que muitas vezes, pastor Pedro, acabam prestando um desserviço. E, infelizmente, o movimento evangélico, quando o assunto é escatologia, ele acaba, uma grande parte dele, né, não vamos generalizar aqui, mas uma grande parte dele acaba fazendo esse uso da internet de que Humberto Eco faz, que é um uso indevido, pessoas que não pesquisam de fato a fundo o assunto, pessoas que não estão dialogando com autores, com gente séria, né, com bibliografia séria sobre o assunto, para fundamentar o que ele está falando, né, para fundamentar as afirmações que ele faz. Isso é jogado, é colocado na internet. E não só na internet, né, o pastor Pedro, pensando em internet aqui como sites, vídeos, mas o WhatsApp está aí, né, esses recursos que a gente tem hoje. E você acaba fazendo uma associação que é muito imprópria, essa coisa de você situar eventos da narrativa bíblica ou das profecias bíblicas em determinados acontecimentos globais ou mesmo regionais. Isso não é novo, pastor, né? O senhor sabe disso tão bem quanto eu. Isso sempre aconteceu, para não citar, eu até costumo brincar com isso, pastor Pedro, para não citar eventos históricos mais antigos, William Miller, né, 1844, aquela questão toda, também a gente vai ter outros movimentos religiosos que vão fazer também predições da vinda de Jesus, a gente sabe que não aconteceu. Então eu vou falar de algo mais recente, por exemplo, essa coisa, né, de você, com base em achismos, você lançar predições, e muitas vezes até, pastor Pedro, isso é problemático, porque isso é colocado com uma linguagem muito piedosa, muito religiosa, e isso acaba não se concretizando. Por isso que eu disse no início que eu vejo com suspeição. Vamos citar o exemplo da Copa do Mundo que aconteceu no Brasil. Eu não estou me lembrando do ano exato, não sei se foi em 2016 ou 2014, mas eu me lembro bem que por ocasião da Copa, um áudio circulou, ou alguns áudios circularam, e isso gerou uma comoção enorme no movimento evangélico, dizendo que uma grande tragédia aconteceria no Brasil por ocasião da Copa, e que aquilo era a ação de Deus, que Deus estava agindo e tal. E eu brinco com isso, pastor, dizendo que realmente aconteceu uma grande tragédia, que foi o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha, né? Que aquilo foi realmente foi vergonhoso. Então eu penso, pastor Pedro, que esse tipo de associação, em grande medida, ela coloca a igreja numa posição do ridículo, do constrangimento, porque esses prognósticos acabam não se concretizando de fato. E existe um discurso religioso para legitimar, não, porque não aconteceu, mas aconteceu isso, e na verdade não aconteceu. Você vai ver, na verdade não aconteceu, né? Então eu penso que situar a profecia bíblica nesses termos é sempre muito arriscado. Como alguém que pesquisa escatologia, pastor Pedro, a minha posição escatológica é pré-milenista, dispensacionalista, acredito no arrebatamento, acredito nas duas fases, etc. Mas eu penso que nós não estamos autorizados biblicamente a situar esses fatos na história humana. Eu acho que esse tipo de... Eu levo a sério a discussão em torno dos sinais, isso é tratado na teologia especializada, Weine Gruden, na sua famosa teologia sistemática exaustiva, trata desse assunto com uma propriedade muito, muito grande. Eu tenho a edição dele de 1999, também o George Eldon Ladd é um teólogo muito competente na sua teologia do Novo Testamento, trata a questão dos sinais também ali com uma... Existe uma discussão se quais sinais se cumpriram, quais sinais não se cumpriram, mas uma coisa interessante, pastor Pedro, em geral, os escatólogos, de fato, que são pesquisadores sérios, eles não têm essa postura de, não, porque é esse evento X que indica que se cumpriu aquela determinada passagem. Eles não fazem isso. E aí, quando eu falo isso, pastor Pedro, algumas pessoas se espantam e falam, Rony, então, diante de todas essas tragédias, essas calamidades, qual é a sua postura ao ler a escatologia, ao ler as profecias bíblicas, como que você se posiciona? E a minha resposta, pastor Pedro, é uma resposta absolutamente devocional. Eu me posiciono como o cristão deve se posicionar. Eu tenho fé em Deus. Eu dobro meu joelho, eu oro. Rony, mas se essa pandemia ganhar uma proporção e metade da humanidade morrer, vamos exagerar aqui agora, né? Qual é a esperança do cristão? O que Paulo diz, né? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro.
Então, a esperança do cristão, ela transcende essa vida. Então, se o Senhor me permitiu estar aqui, se o Senhor não vai me permitir continuar, enfim. Alguém dias atrás, pastor Pedro, me mandou uma mensagem e falou bem assim: Rony, eu sonhei e acordei em lágrimas, eu sonhei que você tinha morrido. E ele esperava uma resposta de mim. A minha resposta foi: a minha vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor decidir colocar um basta agora. Então, a minha confiança em Deus transcende a minha vida. A minha fé me leva a crer que depois dessa existência eu estarei numa nova condição, numa nova realidade, para falar em termos paulinos, com Cristo, né? Estarei com Ele. Então eu penso que a escatologia, nesses termos, pastor Pedro, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque senão a gente leva ela para o campo do ridículo, para o campo da... E a igreja acaba sendo mal vista. Há uns anos atrás, pastor, eu publiquei um texto que teve uma grande repercussão na internet, quando eu criticava justamente isso. As pessoas olham para nós e acabam nos vendo como um grupo de lunáticos, de pessoas que preveem eventos que não se concretizam e ficam tentando legitimar isso religiosamente. Então, a sua pergunta, pastor, ela é muito importante. Ao longo da história, nós vimos isso acontecer várias vezes. Várias vezes. E aí, para justificar, acaba nascendo uma seita. Exato. E o perigo disso também, pastor, num caso, por exemplo, a sua pergunta, além de atual, ela é muito importante. A gente viu no caso da pandemia uma postura de negacionismo. Pastores que pagaram com a vida por causa disso. Porque não levaram a sério os alertas da ciência, dos infectologistas, o pessoal que está na área, que está pesquisando, né? Aventureiros de internet veiculando desinformação, né? E usando o discurso religioso para legitimar isso. Então, na condição de teólogo, pastor Pedro, eu me posiciono radicalmente contra isso. Você querer situar, e é interessante pensar, pastor Pedro, e todos que nos assistem, que a escatologia bíblica, via de regra, ela é uma mensagem de esperança. O livro do Apocalipse é um dos livros que mais sofre com a interpretação popular, não a interpretação especializada. Porque o livro de escatologia não é uma mensagem de medo, de pavor e de espanto. Pelo contrário, o autor está escrevendo dentro de um gênero literário, que é a literatura apocalíptica, e ele está dizendo o seguinte: para além desse sofrimento, há uma nova Jerusalém. Há uma nova realidade que aguarda vocês. Então prossigam, avancem. Revela o cuidado de Deus com os santos. Exato. A gente faz o contrário. A gente olha hoje, nossa, o livro de Apocalipse. Igual nem de ler. Exato. O negócio ali é muito pesado. Exato. E, na verdade, é um livro de esperança, né, pastor? É um livro... A literatura apocalíptica como gênero, né, ela é essa mensagem. É uma mensagem de esperança. Deus está no controle dessa realidade de sofrimento. Né? Então, o bem triunfará sobre o mal. E o Apocalipse não foge a essa regra, porque ele está dentro desse gênero. Né? E, infelizmente, a leitura popular ignora esse aspecto ou desconhece esse aspecto, quando, na verdade, é uma mensagem de esperança. O pastor Hernandes, né, gosta muito de pregar sobre o Apocalipse. Ele fala algo interessante sobre o capítulo 4, né, que me comove, inclusive. Ele diz que, enquanto na Terra tudo está um caos, perseguição do Império Romano, que o senhor conhece tão bem quanto eu, né, pastor? E diga-se de passagem, o senhor também é um teólogo brilhante. E aí, no capítulo 4, João ouve uma voz. Né? Olha para cá, sobe para cá. Então, o pastor Hernandes, ele diz que enquanto na Terra, aí ele faz uma aplicação disso, como um grande pregador que é, né? Aí ele faz uma aplicação homilética disso. Enquanto na Terra tudo está um caos, no céu, Deus está no controle de todas as coisas. Há uma porta aberta para a igreja no céu. Então, isso é interessante para a gente pensar, né? Sem dúvida. Legal. E o próprio Jesus disse para observarmos os sinais, mas ele não disse quanto tempo durariam os sinais. Então, sinais, eles vêm e vão. E temos que, como igreja do Senhor Jesus, estarmos atentos aos sinais de fato. Mas os sinais vêm exatamente como alerta. Exato. Que devemos estar preparados, primeiro, estar preparados para esse chamado. No momento que o Senhor vir buscar a igreja precisa estar preparada. Segundo, da nossa responsabilidade. Os sinais também sempre é o galo cantando e avisando, olha, há o id, há algo que o Senhor determinou para a igreja até que ele volte. Então, isso nos desperta, né? Os sinais estão aí, não é para paralisar a igreja. Exato. Eu vejo assim. Porque alguns eu vou parar tudo que eu estou fazendo, que eu acho que já está voltando, né? Eu estou com um projeto, estou com um plano, não para tudo. Ao contrário, aí é a hora da igreja avançar, trabalhar. Os sinais servem de despertamento para a igreja. Não o medo do que está por vir, mas a responsabilidade de trabalhar ainda mais. Porque
a função, o ID da igreja é exatamente para arrebanhar essas vidas, né? Para que na volta do Senhor a colheita seja farta, né? Seguindo nessa esteira, pastor Pedro, é a teologia das epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, que são epístolas escatológicas, altamente escatológicas, né? É interessante que ele escreve a primeira, dúvidas surgem, algumas compreensões equivocadas, uma delas justamente essa, a ideia de não, vou largar tudo e aguardar. E aí Paulo escreve a segunda, admoestando eles, até com certa severidade, né? Bem ao estilo paulino, né, pastor Pedro, que a gente conhece bem, né? E ele vai dizer, olha, não, trabalhem normalmente, levem a sua vida normalmente. Então eu costumo pensar, pastor Pedro, que a escatologia ela é um chamado à vida. O senhor falou muito bem, é um chamado à ação. Então Cristo vem, sabendo que Cristo vem, o que eu faço? Eu costumo dizer que a escatologia não é só a doutrina do futuro, como a gente popularmente fala, né? A escatologia ela é também a doutrina do agora, porque o meu conhecimento do futuro me leva... Eu disse para o senhor, pastor Pedro, que fui aceito no programa de doutorado da PUC lá do Paraná. É interessante isso, porque você, poxa, 4 anos para fazer um doutorado. Eu só vou obter a formação, o título daqui a 4 anos. Eu vou precisar desse tempo, mas sabendo disso, que vai acontecer ainda, eu me movo agora. Então, se eu não produzir os artigos, se eu não fazer as comunicações acadêmicas, se eu não escrever a tese, eu não vou obter. Exato. É assim a igreja deve se conduzir nesse verdade, tempo, né? É verdade. Com o olhar lá na frente e entendendo, né, como ela deve se mover nesse tempo presente. É verdade. Amém. Agradeço muito os esclarecimentos aí do nosso professor. E eu agradeço por foi um tempo especial, tenho certeza que edificou a tua vida e aquieta o teu coração. Se preocupe, cada dia é um vídeo novo, a gente filmando o céu, né? O tempo carregado, e está vendo anjo, está vendo uma coisa, outra trombeta e tal. Se preocupa com isso não. Se preocupa em ser um bom servo de Deus, em angariar almas para o Senhor. E no momento em que o Senhor te chamar, você vai estar no lugar certo fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Isso é importante. Não é isso? Isso é o que deve mover a igreja e entender a nossa responsabilidade. Os sinais realmente estão aí. Não sabemos por quanto tempo, né, teremos sinais. Sabemos da nossa responsabilidade neste tempo, como a igreja deve se mover, se comportar. Que essa palavra tenha aquietado aí o teu coração e a visão, né, como o professor Rony aqui falou, acerca do Apocalipse. O Apocalipse, na realidade, é uma declaração de amor do Senhor para a igreja. Ao mesmo tempo que aqueles que rejeitaram o Senhor estão em profundo aperto, mas a igreja está ali amparada, protegida. É a noiva que veio ser, né, recolhida pelo noivo amoroso, né, que lhe ama, que a protege. Então, é uma declaração de amor. Veja o Apocalipse assim. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Que bom que aproveitamos a sua vinda aqui e tivemos a oportunidade, né, de explorar um pouquinho do seu conhecimento. Não vai ser a única vez não, viu? Nós vamos convidá-lo a estar aqui outras vezes e com certeza você, ouvinte, será abençoado. Ok? Mais uma vez, nossos agradecimentos, viu, Rony? E a você que nos acompanhou até aqui. Deus o abençoe, a ti e a tua casa.